Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 4, versículos do 24 ao 30. No evangelho de hoje, Jesus é rejeitado em Nazaré. E Jesus fala de duas pessoas que foram curadas, que foram visitadas por Deus na antiga aliança, fora de Israel. Uma delas foi a viúva de Sarepta, que na fome foi visitada pelo profeta Elias. E a outra é o grande Naamã, o leproso, o sírio, que foi visitado pelo profeta Eliseu. E daqui nós começamos a fazer uma reflexão a partir da primeira leitura de hoje. Porque, segundo a mentalidade protestante, Eliseu teria permitido a idolatria. Então, a primeira leitura de hoje é tirada do segundo livro dos Reis. Eu queria que você pudesse ler na sua casa aí, Segundo livro dos Reis, capítulo 5, até o do versículo 1 até o versículo 15. E aí conta a história de Naamã, como nós já sabemos. Naamã que procura Eliseu, que deseja ser curado, porque uma serva do rei de Naamã vai dizer: olha, na minha terra existe um homem de Deus que pode curá-lo. E daí Naamã vai e procura o profeta Eliseu. Encontrando o profeta Eliseu, ele pede a cura e Eliseu manda ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Ele não quer fazer aquilo porque diz que na Assíria existem rios maiores, mais limpo do que o rio Jordão, e fica abusado. Mas, de repente, um servo diz a ele: se ele tivesse pedido algo mais difícil, o Senhor não teria feito. O que é se banhar 7 vezes no rio? Então, Naamã vai lá, se banha, fica curado. E quando Naamã fica curado, no versículo 15, que é a última parte da primeira leitura de hoje, vai dizer o seguinte: voltando então para o homem de Deus, para Eliseu, com toda a sua comitiva, entrou, apresentou-se diante dele e disse: reconheço que não há outro Deus em toda a terra, senão o Deus de Israel. Aceita este presente do teu servo. Naamã oferece presente ao profeta Eliseu, que havia curado Naamã, e declara que não existe outro Deus no mundo, na terra inteira, que seja verdadeiro como é o Deus de Israel, ou seja, o Deus que nós servimos. E ele vai dizer: pela vida do Senhor a quem sirvo, replicou Eliseu, não aceitarei nada. E apesar da insistência de Naamã, ele recusou. Então Eliseu diz: eu não quero nada, não aceitarei, por Deus eu não aceitarei. Versículo 17, segundo Reis 5:17. Então Naamã disse: se não o aceitas, permite ao menos que se dê ao teu servo da terra deste país, tanto quanto possam carregar 2 mulas. Porque doravante, ou seja, de agora em diante, este teu servo, Naamã, não oferecerá mais holocausto nem sacrifício aos outros deuses, mas somente ao Senhor. Então veja, mas somente ao Senhor. Então aqui Naamã declara a sua conversão, pede a Eliseu que possa levar terra mesmo, para a Síria, para lá fazer um altar e poder assim oferecer sacrifícios somente ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Porém, no versículo 18, Naamã diz algo bem interessante, que se Eliseu tivesse o pensamento protestante, Naamã teria sido morto. Naamã iria ser morto pelo seu rei. Por quê? Veja, versículo 18. Entretanto, que o Senhor perdoe ao teu servo no seguinte: quando o meu soberano, o rei de Naamã, o rei da Síria, entrar no templo de Ramon, um ídolo sírio, para adorá-lo, apoiando-se no meu braço,
e que eu também me prostrar no templo de Ramon? Que o Senhor perdoe esse gesto ao teu servo. Se Eliseu tivesse um pensamento protestante, que se ajoelhar é adorar, exclusivamente adorar, e não representa nada além disso, com certeza Naamã teria que ser morto. Porque Eliseu iria dizer: não, você não pode entrar no templo de Ramon e você também não pode se ajoelhar diante da imagem de Ramon. E fazendo isso, Naamã seria obrigado a se rebelar, a se revoltar, a recusar algo que o rei de Naamã pedisse que fosse feito. E ir contra a vontade do rei era assinar a sentença de morte. O versículo 19, veja o que Eliseu vai dizer. Eliseu respondeu: fazei-o tranquilamente. E Naamã o deixou. Então veja, Eliseu vai dizer: olha, tranquilamente, entra no templo de Ramon, tranquilamente, se ajoelha junto com o teu rei, diante da imagem de Ramon. Isso não te será levado em conta. Esse ato não será caracterizado diante de Deus como idolatria, como adoração a um ídolo. Por quê? Porque o Senhor deseja e procura adoradores em espírito e em verdade. E quem adora o Senhor em espírito e em verdade não está preso a gestos, não está preso a ações externas. Não é porque tu se ajoelharás diante de um ídolo, não é porque tu vais se prostrar dentro do templo de um ídolo, que isso designe, caracterize adoração a esse ídolo. E aqui nós podemos ver que, diferente das imagens dos ídolos, as imagens católicas não são ídolos. E mesmo se fossem ídolos, e se nós nos prostrássemos diante delas, se tivéssemos e temos o pensamento que Eliseu tem, não seria idolatria. Porque nós sabemos quem é Deus, nós sabemos quem é a imagem, o que é uma imagem, para que serve uma imagem. E quando nos prostramos diante dessas imagens, nós não nos prostramos para adorá-las, como Naamã, que se prostrou, mas não adorou, que se prostrou dentro do templo de um ídolo, mas não adorava o ídolo. Por quê? Porque adorava a Deus Pai, ao Espírito Santo, a nosso Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.